Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo desse momento aqui pelo canal, hoje dia 24 de outubro de 2019. Eu vou dar aqui um breve parecer da minha parte, sobre a diferença da teologia reformada com a teologia pentecostal. Tanto o movimento reformado quanto o movimento pentecostal tem como base o Evangelho. Ambos acreditam no sacrifício de Cristo e na ressurreição. Da mesma forma que o cristianismo, de modo geral, crê na morte e ressurreição de Cristo como base para resgatar a humanidade, que se não crer em ressurreição dos mortos e no sacrifício de Cristo, o tal cristianismo fica perdido. Se não crer nisto, não é cristianismo. A diferença entre os dois movimentos está na interpretação de alguns pontos bíblicos. Mas o pentecostalismo condiz mais com a realidade bíblica. E já o movimento reformado parte de interpretações equivocadas da Bíblia. Eu não vou tocar aqui no assunto do calvinismo, só reformado só. Vamos a alguns exemplos. Os reformados não acreditam em dons espirituais como nós pentecostais acreditamos. Como em línguas estranhas, por exemplo. Eles dizem que era somente para a era apostólica. A era apostólica, esse período, para quem não sabe, foi o período dos apóstolos, que se encerrou com a morte de João, o último dos apóstolos a morrer, por volta do ano 100 na era cristã. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que os dons espirituais seria apenas para a era apostólica. Podemos provar o contrário na Bíblia e derrubando o argumento deles como algo infundado. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2 foi o cumprimento da promessa feita em Joel 2:28. Sobre o derramamento do Espírito Santo para a igreja, e que se cumpriu no dia de Pentecostes. Os dons espirituais foi dado à igreja. A igreja que inclui dons de cura e expulsão de demônios e manifestações espirituais. Tudo escrito pelos apóstolos e pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Como algo dado à igreja. Os apóstolos pertenciam à igreja que nós pertencemos. E algo que foi manifestado na igreja. Eles viveram na dispensação da graça, a mesma a qual pertencemos. Então, os dons não cessaram como eles ensinam. Veja que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, que não é idioma não é inglês não. Como o assunto não é isso, não vamos entrar em detalhes, mas não é idioma não. Jesus não disse nada que estes seguirão aos que crerem se referia apenas à era apostólica, de maneira nenhuma. Por mais que distorçam a Bíblia, mas é infundado. No movimento reformado, quando um endemoniado vai lá, no máximo que eles podem dar é ajuda médica e psicológica, que um pastor aí bem conhecido, reformado, presbiteriano, disse. Uma pessoa que supostamente era endemoniada, ele deu ajuda psicológica. E às vezes é mesmo. Nem tudo é demônio não. Eu estou defendendo aqui o pentecostalismo dentro dos padrões da normalidade.
Não estou defendendo aquelas que cometem excesso, né? Então eles dão ajuda psicológica e médica, pois eles não têm poder nenhum, pois eles não creem nisso. Então Deus não pode dar algo para eles que eles não creem. Os reformados acreditam apenas na suficiência das Escrituras. E nós também cremos na suficiência das Escrituras. Mas as Escrituras também incluem manifestações do poder de Deus, coisa que eles nem sabem o que é isso. O movimento reformado é algo sem vida e vazio, não tem vida. É algo morto, espiritualmente morto. Uma teologia bem fraca e barata. Pobre, uma teologia pobre e sem fundamento bíblico, que despreza o poder de Deus. Eles zombam do poder de Deus. Tem um vídeo, eu não sei se ainda está no YouTube ou não, do pastor Nicodemos, ele imitando língua estranha. Também eles debocham e cometem pecado de blasfêmia, né? Insulta o Espírito Santo. A igreja presbiteriana é uma delas, pertence a esse movimento. O movimento reformado se intitula o verdadeiro movimento, como qualquer, muitos segmentos por aí se intitula. Então isso não é novidade. A presbiteriana, por exemplo, batiza nenê, bebê, imita o batismo da Igreja Católica. Coisas que não existem na Bíblia. A pessoa é incluída na nova aliança quando se converte ao Evangelho, e adulto, adolescente, uma criança já que tem entendimento, não um bebê. Isso não inclui no cristianismo um batismo de nenê que nem ao menos existe na Bíblia. Então quem não é da presbiteriana não está incluído na nova aliança. O nome disso é heresia, pobre e barata. Eu não me refiro a todo o movimento pentecostal. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus é uma das que mais se adequam aos padrões do pentecostalismo verdadeiro, né? Eles priorizam a palavra. Deus fala quando quer, né? Por meio de profecias ou revelação, é quando quer. Ninguém se ilude em ir lá na esperança de ser revelado ou receber uma profecia, como fazem por aí, né? Então a Assembleia de Deus, né? Defeito toda a igreja tem, né? Mas eles é uma das que mais estão dentro dos padrões do movimento pentecostal. E algumas outras igrejas pentecostais fogem dos padrões. Algumas, que não vou citar nome, priorizam mais os sinais do que a palavra. São focadas em revelações e milagres. Não vou citar nome, porque tem igrejas que é conhecida no país todo, então não convém citar nome. Tem igrejas dessas que revelam no final do culto, não sou contra. Mas as pessoas vão lá para ser reveladas. Elas ficam distraídas durante o culto. E na hora da revelação elas ficam tudo atentas na esperança de ser revelado, né? Não sou contra isso, então não estou dizendo que sou contra. Mas tem igrejas que priorizam os sinais mais do que a palavra. E não é correto. Devemos crer em cura, mas não significa que Deus vai curar todas as doenças, como algumas igrejas pentecostais pregam. Devemos nos orientarmos unicamente pela Bíblia, que é inerrante, e não por profecias e revelações, como muitas igrejas por aí, pentecostais. Mesmo que algumas profecias sejam de Deus, mas sempre estará sujeito a erros e misturas humanas, pelo fato de ter sido entregue por pessoas que podem pôr suas palavras no meio. A gente que é do meio desse movimento, a gente já viu de tudo um pouco. Eu sou do meio pentecostal desde criança, então eu já vi de tudo um pouco, né? Se tratando de dons, né? Devemos priorizar a palavra. Devemos ir à igreja para cultuar a Deus.
e não apenas em busca de milagres, como é feito em muitas igrejas pentecostal e neopentecostal. Em outra ocasião eu falo sobre o calvinismo também, que meus vídeos são sempre na faixa dos 10 minutos, 11, 10 minutos, até porque a minha câmera, depois de 12, 13 minutos, ela cai. Então eu teria que salvar o vídeo e recomeçar tudo de novo na outra parte, né? Então eu faço já curto, mas em outra ocasião eu dou prosseguimento sobre o movimento, os movimentos religiosos, né? Dá para fazer um estudo divididos em capítulos. É isso aí. Creio que não ofendi ninguém, porque a intenção não é essa. Da mesma forma que eles têm o direito de falar, nós temos o direito de refutar. Muito obrigado a todos, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.